Olá, pessoal! O livro Carta ao Pai, de Franz Kafka, é uma das obras da literatura que evidencia bem a relação entre o papel do ambiente familiar no desenvolvimento do que nós nos tornamos, na verdade. Uma das obras mais íntimas e reveladoras de Franz Kafka é Carta ao Pai. A gente vai tentar explorar aí um pouco de alguns aspectos biográficos dele e alguns detalhes dessa obra, dessa carta, na verdade, que nunca chegou ao seu destinatário, que era o pai dele, né? Se você é fã de literatura ou gosta ou é curioso aí com relação a essas complexas relações familiares, esse vídeo talvez te interesse. Kafka nasceu em 3 de julho de 1883 em Praga. Na época era parte do Império Austro-Húngaro ali, né? Ele era filho de Hermann Kafka, um comerciante bem-sucedido, e da sua mãe, Julia Kafka. Eles tinham, parece que, uma loja de roupas ou de fantasias, alguma coisa de tecidos. A relação de Kafka com seu pai sempre foi complicada e tensa. E isso se reflete, obviamente, completamente na sua obra. Os escritores dessa época ali do final do século XIX, eles eram muito autobiográficos, né? E alguns deles eram inclusive amigos, né? Como Kafka, James Joyce, enfim, vários outros ali, né? Que eram contemporâneos daquele momento, Marcel Proust, né? E são escritores assim fantásticos que compartilharam aquele zeitgeist ali, naquele momento tão turbulento e tão bonito e tão cheio de produções, sobretudo literárias, né? O trabalho de Kafka aí, ele trabalhou, por exemplo, como funcionário público de uma companhia de seguros, e ele tinha aí nisso um sustento. Obviamente que ele não gostava de trabalhar, mas ele, enfim, precisou de trabalhar durante esse tempo, né? E, enfim, e à noite ele se dedicava à escrita. Ele foi um escritor conhecido, tem algumas obras dele que eu gosto muito, que estão até aqui, que é, por exemplo, O Processo, O Castelo, Metamorfose, e essas histórias do Kafka, elas abordam com frequência temas como alienação, burocracia opressiva, o absurdo da existência humana, né? Tanto é que, enfim, a gente vai falar um pouco, criou-se até esse termo que é kafkiano, né? Os textos dele, muitas vezes, são sombrios, enigmáticos e refletem as suas angústias, os seus medos. A importância da obra do Kafka aí reside talvez na sua capacidade de capturar, de expressar as ansiedades e essas alienações da modernidade, a sua inovação estilística também, narrativa, a sua exploração profunda e empática da condição humana, né? Empática, talvez nem tanto. O fato é que suas histórias continuam a oferecer discriminações aí valiosas e provocativas sobre a vida, o poder, a existência, e tem uma relevância muito grande no mundo literário e cultural através dos tempos. O ser kafkiano, por exemplo, é um termo que acabou se referindo a situações absurdas, surreais, né, onde a lógica comum não se aplica e cria um ambiente de alienação profunda e desconexão com a realidade, como, por exemplo, a história dele lá com o inseto de Metamorfose, né? E envolve também uma crítica à burocracia opressiva, social, né? Onde processos e sistemas ineficientes frustram e desumanizam as pessoas. E esse termo, ele também captura um pouco da sensação de paranoia e impotência diante de algumas forças incompreensíveis, né, incontroláveis da sociedade, que geram um sentimento talvez constante de estar sempre sendo observado e julgado sem um motivo claro, talvez. Questões existenciais permeiam essas situações e levam a algumas reflexões sobre identidade, sentido da vida, frequentemente ligadas a um contexto absurdo de desesperança, né? A ironia trágica é outra característica da obra de Kafka, onde alguns esforços para resolver problemas apenas agravam a situação, a busca do sentido que resulta às vezes, em maior confusão e desespero. Há também uma perda da identidade, desumanização, com pessoas, né, sendo tratadas apenas como números ou peças de uma máquina. Enfim, todas essas questões que envolvem esses impactos desumanizadores e opressores da sociedade. O fato é que Kafka é conhecido por algumas frases impactantes e profundas que capturam a essência da visão dele desse mundo e da condição humana. Quer ver, por exemplo, algumas que são muito interessantes? Olha só, aspas, né? A partir de certo ponto não há retorno.
E é esse ponto que a gente deve alcançar. Outra, apenas aqueles que estão dispostos a ir longe demais podem descobrir o quão longe é possível ir. Outra, olha essa que bonita e que interessante, né? E faz a gente pensar. Sou uma gaiola esperando por um pássaro, ou à espera de um pássaro, né? Interessante. Carta ao Pai se transformou num livro e foi uma carta escrita lá em 1919. Kafka morreu em 1924, se não me engano, com 40 anos. Ele ia fazer 41 anos. Essa carta, ela nunca foi enviada para o seu pai. Parece que ele deixou os escritores aí, os biógrafos dizem que ele escreveu, deixou lá na cabeceira do pai, a mãe viu antes e não deixou que o pai lesse, devolveu para ele, e ele guardou, não queria publicar, e depois um amigo seu, quando ele se foi, acabou publicando toda a sua obra, enfim, entregou para a editora publicar, né? O fato é que essa carta foi encontrada nos papéis dele, depois da sua morte, e ele tenta, assim, é a expressão dele, como se ele pudesse dizer ao pai como ele se sentia em relação à educação que ele recebeu e à influência que o pai teve na vida dele, né? Ele descreve o pai como uma figura autoritária, dominadora, que constantemente fazia ele se sentir inadequado, né? Culpado. Ele expõe no livro como que essa relação dele com o pai mudou a personalidade tímida, insegura, né? Como influenciou, inclusive, sua obra literária, né? Ele era um menino muito franzino, o pai era um homem grandão. Olha só umas frases que tem uns trechinhos desse livro, como é interessante. Ele fala pro pai, né? Você é forte, saudável, confiante, sociável e hábil. Eu sou fraco, doente. Aliás, ele como muitos também daquela época, né, foram muito doentes dos pulmões, aquela coisa toda que era muito comum naquele momento histórico, né? Então ele dizia, eu sou doente, hesitante, solitário, desajeitado, ele se sentia desajeitado. Ó. Olha a outra coisa que ele disse pro pai, você me proibia quase tudo e com isso me treinava para uma vida de medo, culpa e submissão. Nossa, que frase forte, né? Me treinava, como às vezes as pessoas são treinadas sem perceber. Outra, tudo que eu fiz, você sempre considerou insuficiente, inferior e desprezível. Você não percebe o efeito devastador que suas palavras têm sobre mim. Ele dizia isso na carta também. Aliás, quantas pessoas não percebem o efeito devastador que as palavras têm sobre o outro, né? Outra que ele diz é assim, eu só podia existir em seu ambiente como uma figura submissa e oprimida. Nunca encontrei em você apoio, nem mesmo quando eu era uma criança vulnerável e necessitada. Nossa, coisas fortes, né? Há um relato, por exemplo, em Carta ao Pai, onde ele descreve o episódio em que ele teria... o pai tinha permitido que ele passasse uma noite fora de casa. Aliás, na obra isso é um evento lá bem significativo. E ele usava para talvez ilustrar a dinâmica de poder do pai com relação a ele e tal. Então ele relata que em determinada ocasião ele pediu para passar a noite na casa de amigos, tá? O pai inicialmente recusou, mas depois ele deixou, né? Enfim, com alguma relutância. E a permissão foi dada de uma forma que fez Kafka se sentir humilhado e culpado. Ele descrevia a situação como um exemplo do método que seu pai exercia de controle e autoridade, mesmo quando aparentemente ele concedia e deixava, né, o Kafka fazer o que ele queria, né? Olha só um trecho que captura bem esse momento aí da obra dele, em relação à atitude do seu pai. Olha só, aspas, tá? Certa vez você me permitiu sair à noite, embora com relutância, mas eu sabia que sua permissão era acompanhada por um desgosto tão grande que eu acabei me sentindo mais culpado e ansioso por causa disso do que se você tivesse simplesmente me proibido de sair. Esse episódio, né, exemplificava aí como as ações do pai dele frequentemente o deixavam se sentindo inadequado, em dívida, independente do resultado. A carta como um todo é um exame profundo dessas dinâmicas familiares, né, complexas e dolorosas, principalmente para quem apanha, né? Quem apanha não esquece, quem bate esquece, né? O fato é que o livro Carta ao Pai é um relato que evidencia algumas dessas complexas relações familiares que muitas pessoas passam, né? Mostra como os comportamentos aversivos dos pais, do pai ou de uma mãe autoritária, no caso era o pai dele, né? Podem, diante de filhos desprotegidos, causar sentimentos emocionais que reverberam durante a vida toda, né? E provocam ressentimento, medo, insegurança e tal. Enfim, é uma obra poderosa essa obra. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. É um livrinho bem simples. O original era 50 páginas escritas à mão, e aí alguns livros têm, esse aqui, por exemplo, tem 80,
191, se não me engano. Tem uns que tem 100, 110, depende da edição, enfim. Tem até um trecho nesse livro que conta que um dia ele tinha pedido um copo de água para o pai e o pai dele achou que era um abuso e tal, não deu o copo d'água e fez ele dormir fora da casa no frio a noite inteira. Imagina o que é isso para um menino de 5, 6 anos de idade. Então, assim, há castigos e punições que são muito fortes na vida das pessoas. São muito difíceis as situações. Se você gostou aí do vídeo e considere aí curtir, compartilhar, deixar um comentário, deixe alguma sugestão de outros vídeos, outros livros, outros filmes, enfim, cultura. Por aqui ainda vem muito de psicologia, cultura e atualidades. Muito obrigado.